Você já se perguntou por quê? Mesmo com o coração apertado, com a mente sobrecarregada e o corpo exausto, ainda sente que não pode desistir? Já sentiu como se estivesse segurando tudo sozinho, sustentando a casa, os filhos, o casamento, os próprios pensamentos, e mesmo assim algo dentro de você ainda insiste em continuar? Isso não é força sua, não é teimosia, é o céu te sustentando. Você não está aqui por acaso. Esse vídeo não apareceu na sua tela por coincidência. Existe um mover invisível, um toque divino, que faz o extraordinário alcançar o ordinário. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A sua atenção foi capturada por uma razão maior. Uma razão que vai além do que você entende, além do que você sente. É o céu dizendo: não desista. Você está mais perto do milagre do que imagina. O que você está prestes a ouvir é mais do que uma mensagem motivacional. É um chamado. Um sinal. Uma resposta. Você pediu por algo que confirmasse que Deus ainda está com você. Que Ele ainda tem um plano, mesmo quando tudo parece fora de lugar. E aqui está. A palavra exata, no momento exato, para alcançar o ponto mais profundo do seu coração. Não é hora de sair. Não é hora de ignorar. É hora de parar tudo e ouvir com a alma. Porque o que está sendo liberado agora pode transformar não apenas o seu dia, mas a sua história. Fique comigo. O que vem a seguir é para você. Você já se pegou chorando, em silêncio quando todos à sua volta estavam dormindo? Já sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de carregar o mundo nas costas e ainda assim ninguém perceber? Talvez você esteja nesse momento agora, tentando ser forte por todos, sorrindo para não preocupar ninguém, enquanto por dentro se pergunta até quando vai aguentar. Essa mensagem é para você, para quem já se acostumou com a dor a ponto de não lembrar mais como é viver leve, para quem continua orando mesmo sem sentir respostas, para quem se preocupa com todo mundo, mas se sente invisível. Deus conhece o seu limite. E mais do que isso, Ele conhece a sinceridade do seu coração. E é por isso que te trouxe aqui hoje. Nada do que você enfrentou passou despercebido. Aquelas palavras que te feriram, os relacionamentos que te frustraram, os diagnósticos que te assustaram, os sonhos que você enterrou por não ter mais forças. Tudo isso Ele viu. E Ele não apenas viu, Ele esteve lá, o tempo todo, em cada lágrima escondida, em cada suspiro silencioso, em cada pensamento que você não teve coragem de compartilhar com ninguém. Você pode até ter se acostumado com o silêncio de Deus, mas hoje, Ele decidiu falar, não de forma genérica, mas direta ao seu coração, porque chegou a hora de mudar. Chegou a hora de tirar o peso que você carrega sozinho. Chegou a hora de reconhecer que a força que você precisa não está mais em você. Está nele. Essa não é apenas uma mensagem bonita. É um convite à rendição. Um chamado para voltar ao centro da promessa. E se o seu coração estiver batendo mais forte agora, saiba. É porque o Espírito está aí, tocando em áreas que você achou que estavam mortas. Trazendo à tona uma esperança que você pensou que nunca mais voltaria. Você está sendo visitado. Não ignore o toque. O céu está mais próximo do que nunca. Se você acha que está sozinho no seu cansaço, na sua sensação de esgotamento, quero te lembrar de alguém muito especial na Bíblia, o profeta Elias. Sim, ele mesmo, aquele que fez fogo cair do céu, que enfrentou centenas de falsos profetas e foi usado poderosamente por Deus. Mas até, mesmo Elias teve um momento em que tudo parecia demais. Depois de uma das maiores vitórias espirituais de sua vida, Elias foi ameaçado de morte por Jezabel. E o que ele fez? Fugiu. Foi para o deserto. E lá, debaixo de um simples arbusto, ele fez uma oração desesperada. Senhor, já basta, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Elias não queria mais continuar. Ele, o grande profeta, estava no seu limite. Talvez você se identifique com essa oração. Talvez você já tenha dito, mesmo que em silêncio, Deus, já deu, eu não aguento mais. E assim como fez com Elias, Deus não te julga por isso. Ele entende o seu cansaço.
Ele entende o seu silêncio. Ele vê o seu coração. Mas veja o que Deus faz com Elias. Ele não responde com reprovação. Não exige uma fé imediata, nem um discurso encorajador. Deus manda um anjo que toca Elias e diz: levanta-te e come. E ali, no meio do deserto, Deus providencia pão e água para Elias. Porque antes de dar direção, Deus cuida. Antes de mandar ir, Deus restaura. Antes de exigir qualquer coisa, Deus se aproxima com cuidado. Elias come, dorme, e depois o anjo volta. Levanta-te e come, porque o caminho será longo. 1 Reis 19:7. Deus sabia que ainda havia muito pela frente, que a missão de Elias não tinha acabado. Mas sabia também que ele precisava ser refeito por dentro antes de seguir. Essa é a mesma visita que você está recebendo agora. Deus está dizendo: eu sei que o caminho foi longo, mas ainda há mais. Eu ainda tenho planos. Levanta-te, come, se fortalece, porque o que preparei para você vai além do que você pode imaginar. Não é o fim, é o recomeço. E o recomeço começa com um toque de Deus na sua alma cansada. A grande pergunta agora é: como aplicar tudo isso na sua vida? Como, no meio da correria, da exaustão, dos problemas reais do dia a dia, contas para pagar, filhos para criar, saúde para cuidar, você consegue reconhecer que Deus está agindo mesmo quando tudo parece desmoronar? A primeira resposta é simples, mas poderosa, reconhecendo os sinais. Deus fala de muitas maneiras. Às vezes é num vídeo como este. Outras vezes é naquela conversa aparentemente aleatória com alguém no ônibus, numa música que toca do nada, num versículo que aparece no momento certo. Não são coincidências. São convites do céu. São toques sutis de um Deus que prefere o sussurro ao grito, que age mais no silêncio do que no barulho. Mas esses sinais só são percebidos quando você desacelera por dentro. Quando você silencia o medo, a ansiedade, a pressa e permite que Deus fale. Isso começa com uma escolha: abrir espaço, abrir o coração. Reconhecer que você não pode tudo, que você não tem mais força, que, como Elias, precisa de alimento espiritual, de descanso emocional, de renovação interior. Abrir o coração para Deus não significa ter todas as respostas, nem resolver tudo de uma vez. Significa parar de lutar sozinho. Significa dizer: Deus, entra, assume o controle. Eu não sei mais o que fazer, mas sei que o Senhor sabe. Essa entrega muda tudo. Não porque as circunstâncias se transformam num passe de mágica, mas porque a sua percepção muda. A presença de Deus reorganiza tudo de dentro para fora. E então, as portas que pareciam fechadas se abrem. As palavras que antes machucavam já não têm mais o mesmo peso. O corpo que vivia cansado começa a reagir. O coração encontra paz, mesmo sem respostas imediatas. Isso é sobrenatural. Isso é milagre. Você não precisa ter fé gigante. Basta um sim. Um pequeno sim. Um entra, Senhor. Um eu preciso de ti. Porque a fé não é medida pelo tamanho do discurso, mas pela disposição de confiar mesmo quando os olhos não enxergam. Então, comece agora. Silencie por dentro. Respire fundo. E diga: Senhor, eu abro a porta. Me restaura. Me guia. Me carrega se for preciso. Porque esse é o primeiro passo de uma transformação que você jamais vai esquecer. Quando você começa a abrir espaço para Deus agir, algo extraordinário acontece. Você descobre que o cansaço que carregava não era apenas físico ou emocional, era espiritual. A alma pesa quando está desconectada da sua origem. E a sua origem não está na dor, nem nas frustrações, nem nas limitações. A sua origem está em Deus. E tudo aquilo que te desconecta dele, com o tempo, começa a sufocar o seu interior. É por isso que você se sente assim, carregando o mundo, mas esvaziado por dentro, tentando manter tudo funcionando, mas com a sensação de estar apagando incêndios o tempo todo. E sabe o que isso causa? Desalinhamento. Quando a alma está desalinhada,
O corpo adoece, a mente entra em colapso. E os relacionamentos começam a se desestruturar. Não porque você seja fraco, mas porque você não foi feito para viver desconectado da fonte que te sustenta. A boa notícia é que esse realinhamento pode começar agora. Não exige esforço sobre-humano, exige rendição. Deus não precisa da sua força, ele precisa da sua abertura. E essa abertura começa com pequenos atos. Tirar alguns minutos para ouvir a voz dele, como você está fazendo agora. Escolher acreditar em vez de duvidar. Decidir perdoar quem te feriu, mesmo sem receber desculpas. Pedir ajuda, mesmo quando o orgulho grita para resolver tudo sozinho. A presença de Deus não chega com imposição. Ela se manifesta onde há espaço. E esse espaço se cria com humildade, com sinceridade. Com aquele momento em que você dobra os joelhos ou apenas fecha os olhos e diz: Senhor, eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor dá, e Ele dá. Ele cuida, Ele restaura, Ele direciona. Ele começa a organizar por dentro o que ninguém mais consegue ver. E quando isso acontece, você vai sentir. A mente clareia, o coração desacelera, a respiração muda. Você não estará mais lutando sozinho. Viver com Deus é viver com propósito até nos dias difíceis. É saber que nenhuma lágrima é desperdiçada, que nenhuma dor é ignorada, que nenhum esforço invisível passa batido no céu. Quando você abre o coração, até os erros se transformam em lições. Até as perdas se tornam sementes. E até o silêncio de Deus se revela como cuidado. Não importa quão longe você tenha ido, ou há quanto tempo está tentando se manter em pé. Agora é o momento de voltar ao centro. E esse centro é Jesus, o único capaz de transformar o que restou no que você nem sonhava mais viver. Quando você decide abrir espaço para o agir de Deus, algo sutil, mais profundo, começa a acontecer. O que antes parecia comum ganha nova cor. As situações que antes eram motivos de ansiedade se transformam em oportunidades de confiança. Não porque o problema sumiu, mas porque você começou a ver com outros olhos. E isso, por si só, já é um milagre. Quando a paz interior supera a turbulência externa. Sabe aquele aperto no peito que aparece do nada? Aquela angústia que você não consegue explicar? Muitas vezes isso é o reflexo de um coração sobrecarregado, de uma alma que vem acumulando sentimentos não resolvidos, palavras não ditas, sonhos engavetados. Mas Deus não quer que você viva sufocado por aquilo que não pôde controlar. Ele quer que você viva leve. E leveza vem da entrega. É hora de fazer uma escolha prática. Parar de tentar carregar o que só Deus pode sustentar. Isso pode significar desligar-se por um momento da rotina e tirar um tempo a sós com Ele. Pode ser escrever uma carta sincera para Deus. Pode ser finalmente procurar ajuda espiritual ou emocional. Pode ser perdoar alguém que te feriu profundamente ou até mesmo se perdoar. Deus quer o seu coração inteiro, e isso inclui as partes machucadas, confusas, decepcionadas. Não espere um momento perfeito para se entregar. Não espere entender tudo. Não espere se sentir 100% pronto, porque a verdade é que ninguém nunca está totalmente pronto. E ainda assim, Deus age, Deus transforma. Deus pega o pouco que você oferece e faz muito. Você quer ver mudança? Então comece com o que está ao seu alcance. Comece dizendo: Senhor, eu deixo a dor, deixo o medo, deixo a tentativa de controlar tudo. Entrego o que eu não entendo. Entrego o que ainda me dói. Entrego o que está fora do meu alcance. Porque quando eu entrego, o Senhor assume. E quando o Senhor assume, o milagre acontece. Esse é o chamado prático desta mensagem. Solte. Solte as pressões que você acumulou. Solte a culpa. Solte a obrigação de parecer forte o tempo todo. Você não foi criado para controlar tudo. Foi criado para confiar. E confiar é o primeiro passo para viver o sobrenatural na rotina. A mudança que você tanto busca começa aí, num simples mas poderoso ato de fé. Você está prestes a viver algo que esperou por anos.
Não porque as circunstâncias estão se alinhando de forma mágica, mas porque o céu está te chamando para um momento decisivo, um divisor de águas. Uma virada que começa de forma invisível, mas será evidente com o tempo. Deus não trabalha em corações fechados. Ele não invade. Ele convida. E o convite foi feito. Agora é com você. Essa é a hora de decidir. Continuar carregando tudo sozinho ou permitir que o Criador assuma aquilo que só Ele pode resolver. O milagre não depende de sorte. Ele depende de um sim. Um sim que muda tudo. Talvez você esteja esperando por sinais maiores. Mas e se esse vídeo for o sinal? E se essa paz que você começou a sentir agora for o toque de Deus dizendo, sou eu, estou aqui? Você pode continuar dizendo que ainda não está preparado, que precisa de mais provas. Ou pode simplesmente dizer, sim, Senhor, entra, faz o que precisa ser feito. Esse sim não é apenas uma palavra, é uma chave. E quando você usa essa chave, portas se abrem. Portas de cura, de restauração, de propósito. Você já viu isso acontecer antes. Já passou por momentos em que tudo parecia perdido, e de repente algo aconteceu. Uma resposta chegou, uma direção foi dada, um livramento inexplicável veio. Isso não foi sorte. Foi o céu intervindo. Agora o céu está fazendo de novo. E desta vez, não quer apenas te dar alívio, quer te transformar por completo. O que está travado na sua vida não é porque Deus te esqueceu. É porque há bênçãos que só se manifestam quando você diz, eu aceito. Aceito a mudança, aceito a cura, aceito a nova fase, aceito o chamado, aceito viver o que foi planejado desde o começo. Você tem sentido que algo está diferente, não tem? Um peso saindo, uma clareza chegando, uma presença te envolvendo. Isso é o Espírito te alinhando ao sobrenatural. E isso só continua se você responder com fé. Não, rage o que o céu está te entregando agora. Não trate como algo comum o que é sagrado. Deus está liberando algo precioso. Algo que não é só para você, mas para quem está ao seu redor. Filhos, amigos, pessoas que você nem conhece ainda, mas que serão tocadas pela sua transformação. Essa é a sua hora. O ponto de virada. A chance de dizer sim de verdade. Um sim que ecoa no céu e muda tudo na terra. Você chegou até aqui e isso já é um sinal de algo grandioso. Não foi por curiosidade, não foi coincidência. Foi direção. O céu te guiou até esse momento porque há uma promessa em movimento. Uma cura que começou a acontecer dentro de você. Uma esperança que foi reativada. Uma paz que, mesmo sem explicação, começou a preencher os espaços onde antes só havia dor e medo. E agora, diante de tudo isso, você tem uma escolha. Guardar essa experiência só para você. Ou permitir que ela frutifique. A fé não foi feita para ser engavetada. O que você recebeu aqui hoje não é apenas seu. É também resposta para outras vidas. Por isso, se essa palavra te alcançou, deixe um amém nos comentários. É mais do que uma reação, é uma declaração de fé. É você dizendo, eu recebo, eu creio, eu aceito o mover de Deus na minha vida. E se quiser, deixe também o seu pedido de oração. Não tenha vergonha. Este espaço é seguro, é espiritual, é um ponto de encontro com o céu. Estamos aqui para orar com você, por você, junto com você. Se inscreva no canal. Isso não é sobre números. É sobre estar conectado com o que Deus está fazendo neste tempo. A cada novo vídeo, novas palavras são liberadas, novos sinais são entregues. E você faz parte disso. Você é parte da família Jesus Flix. Uma família que ora, que crê, que resiste junto. Uma família que cresce na fé, mesmo em meio às lutas. E se você quiser ir além e ajudar esse ministério a alcançar ainda mais corações, confira os produtos que estão na descrição deste vídeo. Cada compra é um ato de fé e também de apoio. Tudo o que é feito aqui só continua porque há pessoas como você que entenderam que o reino de Deus também se constrói com generosidade. Não ignore o que sentiu aqui. Volte sempre que precisar ouvir de novo.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de vida. Muitas vezes, um simples envio pode ser a resposta de oração que alguém fez em silêncio. Você não está sozinho. O céu está com você. E a jornada que começa agora será marcada por transformação, por direção, por milagre. Porque quem diz sim ao céu nunca mais caminha sem propósito. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, profundamente, completamente, eternamente.